Pai do Senhor, meus queridos, pastor Daniel Fernandes aqui. Hoje eu vim trazer para você uma palavra gloriosa. As pessoas me perguntam muito, você já deve ter lido aí, né, na nossa thumb e-mail, qual a forma correta de se fazer o jejum. Pois é, querido, as pessoas, elas perguntam muito como é que se deve fazer o jejum, como é que deve se proteger, o horário que deve se fazer esse jejum. As pessoas têm dúvidas, né, de como deve fazer essa prática aí que é tão falada na Bíblia Sagrada, né? O próprio Jesus, ele disse que há algumas castas de demônio que só saem com jejum e oração, né? Qual que é a função do jejum? A função do jejum é quebrar a sua carne, entendeu? É não satisfazer a sua carne. E quando eu falo satisfazer a carne, o que é não satisfazer a carne? Não é essa carne aqui, ó, sabe? Essa carne. Porque algumas religiões, algumas seitas, melhor dizendo, eles acreditam que a carne, isso aqui, ó, é ruim, é má. E não é isso. Quando a Bíblia fala carne, ela quer dizer a velha natureza, sabe? É o seu velho homem. Porque hoje nós vivemos uma nova vida que é em Cristo Jesus. Não é assim que está dizendo? Só que existe o velho homem que luta contra o espírito, né? A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne luta contra o espírito. Ele luta contra o espírito para ele voltar ativa, né? E na realidade o jejum ele vai quebrar isso daí, entendeu? Então é por isso que é importante nós orarmos e também jejuarmos, porque o jejum ele vai quebrar isso. Ele vai quebrar a carne, a velha natureza. Então é muito importante o cristão ele jejuar. Então, uma das perguntas muito frequentes que eu recebo lá no meu canal, no meu Instagram, Pastor Daniel Fernandes, para que jejuar? Bom, eu acabei de dizer para você aqui que é para quebrar a carne, que é a velha natureza, não é verdade? Quais são os horários que nós devemos jejuar? Aí é você que vai dizer, meu irmão. Você que vai dizer, por exemplo, você vai acordar, você vai iniciar o jejum quando você acordar. Tem gente que quer iniciar o jejum depois do meio-dia. Não, meu irmão, aí você já comeu. Aí não vale. É quando você acordar, você dormiu à noite, você não vai ficar comendo de madrugada, tá? Você deitou, suponhamos que você deite às 10 horas da manhã, né? Às 10 horas da noite, desculpa. Você vai deitar às 10 horas da noite, aí quando você acordar, no outro dia você vai iniciar, tá bom? Então, isso é como você vai iniciar. Agora, quanto tempo você vai fazer? Aí depende de você. Vou explicar. Você está acostumado a fazer jejum? Não. Então tá bom. Então você não vai já fazer um jejum de 12 horas, sabe? De 8 horas. Eu não indico dessa forma. Por quê? Os judeus, eles estavam acostumados a fazer jejum de que hora a que hora? Sabe? Às vezes eles faziam até 24 horas, sabe? Das 18 de um dia até as 18 do outro dia, sabe? 24 horas assim. Mas você não está acostumado, então você não vai fazer dessa forma. Você vai acordar, suponhamos que você acorde 7 horas da manhã. Faça um jejum até meio-dia. Pronto. Já é bastante tempo. Você vai fazer até o meio-dia, né? E o que eu devo fazer, pastor Daniel, no período do jejum? Aí, meu irmão, você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai ouvir um louvor, você vai ouvir uma pregação, você vai tentar se encher de Deus. Porque não adianta, estou em jejum, aí você fica fazendo um monte de coisa, você nem lembra que você está em jejum. Não é assim que faz o jejum. No período que você está fazendo o jejum, você vai entregar a sua vida ali para Deus. Você vai estar se consagrando a Deus também, tá bom? Você vai estar ali se consagrando a Deus também. Você não vai ficar de qualquer jeito, tá? Então, não é de qualquer forma que você vai fazer esse jejum. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso daí, tá bom? Como que você vai fazer? No período, sabe? Você acordou 7 horas, vai até o meio-dia, um exemplo, tá? Esse período das 7 ao meio-dia, você vai ler Bíblia, você vai orar, você vai ouvir um louvor, você vai conversar sobre Deus, você vai ouvir uma pregação, você vai fazer isso. Você vai se encher de Deus. Você vai estudar um livro teológico, você vai ler, por exemplo, um livro como esse, ó, ao qual eu vou deixar aqui na primeira descrição aqui do nosso canal, Orando com Propósito. Quer aprender a orar com o propósito de Deus? Eu vou deixar aqui no primeiro link também aqui desse canal, ou então um livro como esse,
como ser uma mulher cheia do Espírito Santo, tá bom? Nós temos vários livros lá na nossa Shopee, tá bom? Você vai se encher de Deus. Pastor Daniel, e como é que faz? Como é que inicia esse jejum? Quando você for começar o jejum, primeiro você vai orar. Como que eu vou orar? Né? Como que eu vou orar? Você vai orar, você vai colocar o seu joelhinho no chão e vai falar para Deus. Vai falar para Deus, está iniciando o jejum. Você vai falar o propósito que você vai estar iniciando este jejum. Normalmente, tem pessoas que jejuam de forma errada. Ah, eu vou jejuar para conseguir um carro. Ô, meu irmão, sabe? É como se você estivesse usando Deus, sabe? Tentando manipular. Eu, particular, tem gente que faz isso. Não é uma crítica, mas já que eu estou tentando te ensinar aqui, eu vou tentar te ensinar da forma mais correta, pelo menos que eu vejo, e que eu via também, lendo Bíblia, o que os judeus faziam. Porque os judeus não faziam de qualquer forma. Não é tanto para benefício próprio, é mais para que você possa já chegar mais próximo de Deus, é mais para que você possa quebrar a carne mesmo, é mais para que a sua velha natureza não venha com tudo e ela acabar te vencendo. Porque a velha natureza ela não pode se sobressair ao teu espírito. E eu acredito que esse é o propósito do jejum. Que a velha natureza ela não cresça, ela não te vença, mas que ela possa ficar lá embaixo. Ela não venha se sobressair. Você entendeu? Então você vai orar, você vai pedir para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me reveste com o teu Espírito Santo, sabe? Eu quero ser revestido com a armadura de Deus, eu quero fazer esse jejum em prol da minha vida espiritual, para que eu não venha errar, para que eu não venha pecar. Deus, ele está entendendo que você está fazendo esse jejum para chegar mais próximo dele, para ter mais intimidade com ele, para que a sua velha natureza não venha se sobressair. Vocês entenderam, irmãos? É dessa forma. Aí você vai ter o período do jejum, a qual eu já ensinei você o que você deve fazer. Deu meio-dia, eu falei meio-dia é um exemplo, tá bom? Deu meio-dia, você vai entregar esse jejum. Como que você vai fazer? Aí você vai orar de novo. Antes de se alimentar, você vai orar, joelhinho no chão. Senhor, estou entregando esse jejum. Fiz em propósito da minha vida espiritual. Fiz por causa disso, daquilo outro. Estou entregando esse jejum. Receba esse jejum, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Quebra, meu Pai, todas as barreiras que existem sobre a minha vida. Sabe, toda a tentação que existe sobre a minha vida, porque algumas das vezes você está sendo tentado a fazer alguma coisa ruim, sabe, você não está conseguindo, sabe aquela tentação que você fala assim, pastor, eu estou sendo tentado a fazer isso, eu não estou conseguindo, tá? Você vai orar sobre isso, aproveita esse jejum, sabe, tanto na hora que você for começar, como você for entregar, ou no período mesmo, você pode orar nesse sentido, aproveita este momento e coloca tudo ali aos pés da cruz. Aí você vai entregar, eu estou entregando esse jejum ao Senhor. Pronto, aí você vai se alimentar. Pastor, o que eu devo comer ou beber? Eu particularmente eu faço jejum total, tá bom? Eu não bebo e eu não como. Uma das coisas que, por exemplo, que eu tenho, que infelizmente eu preciso fazer, é um remédio que eu tomo que é de pressão. Eu já tive perguntas, por exemplo, lá no meu Instagram, dizendo que a avó da pessoa ela tomava o remédio de pressão e ela não queria nem tomar o remédio de pressão. Não tem necessidade, irmão. Deus, ele entende essas coisas, sabe? Deus, ele entende, irmão. Deus não é burro. Deus, ele é a própria inteligência. Deus, ele sabe que você precisa desse remédio. Então não faça sacrifício de tolo. Você entendeu? Seja inteligente. Toma um remedinho. Pronto, você já tomou. Aí não precisa tomar mais nada. Ah, eu tomo insulina. Toma uma abençoada insulina. Se você toma insulina, não pode ficar em jejum. Conversa com o seu médico antes. Conversa, eu posso fazer jejum? Eu posso fazer. Se o médico falar que não pode, tudo bem, você não vai fazer, faça no seu limite. O médico vai dizer assim, ó, você pode ficar 2 horas sem comer. Pronto, é as 2 horas do seu jejum. Sabe? É que às vezes a gente quer ser tão espiritual, às vezes acaba fazendo coisas que não deve. Então o médico falou, 2 horas que você pode fazer? É 2 horas. É 1 hora só, é 1 hora que você vai fazer.
sabe? Deus ele sabe que você só pode 1 hora. Então você vai fazer 1 hora. Você entendeu? Mas para quem está saudável, pode fazer aí pelo menos 6 horas, faça 6 horas. Sabe? Tá começando, faça 6, faça 5. Começa aos poucos e aí você vai aumentando, tá bom? Jejum é dessa forma. Eu espero ter esclarecido bastante. Eu acredito que não ficou nada aqui para falar. Eu sugiro que você faça. Se você for trabalhar, se lá no seu trabalho é muito corrido, não faça no seu trabalho, faça na sua casa, onde é mais tranquilo, para que você possa ter mais contato ali com Deus também, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você puder adquirir um dos livros aqui nossos, eu vou estar colocando aqui no primeiro comentário do nosso canal e também está aqui na nossa descrição. Clica lá, você vai ser encaminhado para a Shopee, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.